Olá, família geminiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos, referente a agosto de 2026. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 5 casas. Após a análise destas 5 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 54, Nitael, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como o mês de agosto para você. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, geminiano, um presente para você, geminiana. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre peço para que você veja esse vídeo, agora no começo do mês e na segunda metade do mês, para que você entenda energeticamente a vibração dessa mesa. Bem, na casa 1, como prioridade, nós temos a carta do julgamento, o arcano maior de número 20. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar esta prioridade, nós temos o 10 de espadas. Na casa 3, são as coisas que você precisa mudar, modificar, dar um pouco mais de atenção no decorrer do mês. Nós temos o rei de copas. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre ti. Nós temos o arcano maior de número 15. E na casa 5, como um conselho, um resultado, nós temos o 7 de espadas. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, hipe aqui esse vídeo, deixa um comentário, coloca o local, a cidade de onde você está assistindo a esse vídeo, pois nas próximas leituras eu poderei estar lendo aqui o seu comentário. Sou extremamente grato pelo carinho. Sobre o julgamento, nós temos a foice. Sobre o 10 de espadas, nós temos a carta dos pássaros. Sobre o rei de copas, nós temos a carta da cruz. Sobre o arcano maior de número 15, nós temos a carta do buquê ou das flores. E sobre o 7 de espadas, nós temos a carta dos caminhos. Bem, geminiano, geminiana, a prioridade para o mês de agosto de 2026 está correlacionada à energia do julgamento. E sobre o julgamento, nós temos a carta da colheita. Então, o julgamento é a ascensão, é ouvir um propósito. Aqui nós temos a energia do propósito. Mas qual é o meu propósito? Onde eu me encontro é o meu propósito. Nós não temos um propósito específico. Nós temos vários propósitos ao longo da nossa vida. Então, aqui é um chamado, porque você sente a necessidade de fazer algo. Aqui também é a autoavaliação e também uma perspectiva de reconciliação. Então, trazendo colheita, é um renascimento. Às vezes é aquela energia da fênix ressurgindo das cinzas. Mas precisa aqui se libertar de algo que te impede de avançar. Por isso que há o corte, no sentido de deixar para trás aqui algo que não é necessário. Então, para que surja
uma nova vida, uma nova pessoa. Então, o julgamento é a ascensão nesse sentido, né? De você compreender que há necessidade de fazer mudanças e compreender também que há necessidade de mergulhar um pouco mais no caminho espiritual, no despertar e na libertação de tudo aquilo que provoca um sofrimento. Aqui é um processo de reflexão, né? Refletir sobre as tuas relações, avaliar também as tuas escolhas e buscar dentro dessas escolhas a transformação. Então, é a preparação aqui, um mês de preparação para novos começos, novas oportunidades. E a maturidade para que você possa entender esse processo ao longo do mês, que é um processo aqui de crescimento, de expansão pessoal e de muita colheita. Na casa 2, o que te impede de expandir, né, nessa energia do julgamento é justamente a autossabotagem, né, o 10 de espadas e a carta dos pássaros, porque às vezes a gente traz essa perspectiva, né, de estar conectada a pessoas, mas às vezes a pessoa é uma coisa na sua frente e nas suas costas é outra totalmente diferente, não te apoia. Então tenta trazer aqui os projetos, metas e intenções um pouco mais em silêncio, né? É nessa perspectiva. Mas aqui é final de um ciclo, de um término doloroso ou de uma mudança realmente, né? Quando nós falamos ali na energia do julgamento, onde você se abre para novas perspectivas. Então, o que te impede é essa autoanálise, essa crítica que você vem fazendo sobre você de forma dolorosa. Então você precisa aqui desmontar algo para que você possa se sentir um pouco mais aliviado, aliviada. Pode ser eliminações de padrões de pensamentos que traz ruína, devastação, né? Então há esse processo do renascer. E usar essas críticas como um trampolim, como um degrau para o teu crescimento pessoal. Até porque o 10 de espadas é a necessidade de rompimento, de separação, a necessidade de desapegar um pouco das coisas, a aceitação da circunstância e do presente, né, como de fato isso está acontecendo. Então, falo novamente na energia da superação e da renovação, mas você é boa, você é bom naquilo que você está fazendo, acredite em teus potenciais e se expanda, né? Foque no teu crescimento pessoal. Na casa 3, as coisas que você precisa mudar, né, modificar, é trazer cura às feridas emocionais. Nós temos o Rei de Copas, a energia da compaixão, sobre a carta da cruz, perdão, trazendo vitória, e vitória todo e qualquer sentido. Então, a cruz traz essa perspectiva. Há uma certa preocupação aqui com outras pessoas, deixe isso um pouquinho de lado. Há uma atividade emocional um pouco mais exacerbada, cuidado com esses sentimentos acalorados, principalmente com raiva, porque às vezes a gente fala alguma coisa quando nós estamos com esse sentimento e isso tem um poder um pouco mais forte, né? Vibra um pouco mais forte e se manifesta, então tem que ter esse cuidado, dominar um pouco mais o teu campo emocional, focar nessa pureza emocional que há dentro de você. Aqui tem alguém muito atencioso, muito espiritualizado, vibrando por ti, né? Aqui um amigo, ou até mesmo um mentor, um terapeuta, alguém da tua confiança que pode te ajudar. Então, se tiver com alguma dificuldade, contate alguém que você confia. Aqui nós temos uma carta voltada para o valor familiar, até porque eu vejo sempre o Rei de Copas como a figura paterna, enviando muito amor, muita luz por ti. Então tem que agradecer também a ancestralidade, né, por estar aqui nos guiando, nos conduzindo no presente e por estar te protegendo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura, né, para o coletivo do signo de Gêmeos. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o
WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui na tela, nos cards, em algum local, o número do meu WhatsApp. Bem, na casa 4, nós estamos falando aqui sobre as influências externas benéficas sobre ti. Há muita energia, né? Muita energia de criação. Excesso, né? O arcano maior de número 15, até porque é uma influência do signo de Capricórnio. Então, são os desejos, contratos, laços. Cuidado aqui com a parte mais obscura, vamos dizer assim, com a ambição da outra pessoa que te prejudica. Você precisa glorificar o teu eu interior, trazer um pouco mais de desejo pela vida, até porque aqui nós temos surpresas agradáveis, mas há necessidade de se posicionar, de dizer não e não permitir que nada e nem ninguém aqui te controle de forma sutil. Porque toda vez que acontece aqui um controle de forma sutil, essa pessoa acaba tirando de você, né, a tua prosperidade. Então tem que ter esse cuidado. Aqui é paixão intensa também, né? A desconfiança, os ciúmes, a possessividade, algum conflito dentro da relação. Tenha um pouco mais de cuidado sobre estas questões, porque há uma certa aqui disputa de força e de valores entre você e a pessoa amada, né? Justamente mantido, né, por aquele controle, como eu disse anteriormente, sutil, essa manipulação onde as outras pessoas tentam te controlar. Então tem que ter esse cuidado e focar um pouquinho mais em você e também na tua energia da criação, porque esse arcano maior de número 15 traz conquistas materiais. Então você canaliza essa energia de criação, foca no objetivo que as coisas tendem a fluir. E na casa 5, como um conselho, um resultado, nós temos um 7 de espadas sobre os caminhos. Focar num objetivo, numa meta, numa intenção e ir em direção a esse objetivo. Cuidado aqui com a energia material, né? Porque o 7 de espadas é desentendimento, desonestidade, manipulação, traição, e exige um pouco mais de cautela e atenção da sua parte. Até porque você irá confrontar mentiras. A necessidade de avaliar a honestidade dos outros ou de uma pessoa específica, ou avaliar a honestidade dentro da relação e refletir, né, também sobre as suas próprias escolhas. Até porque nós temos a dissimulação e a decepção. Então, alguém deixando de lado a honra, como eu disse anteriormente, cuidado com a manipulação. Então, a carta do 7 de espadas, ela representa roubo e traição, como alguém aqui estivesse roubando, né, 5 de 7 espadas, pensando, manipulando. Mas isso não vai acontecer porque você está assistindo a essa leitura e não vai permitir, né, que nada e nem ninguém haja nas sombras ou tire vantagem de ti, sendo desonesto. Então você vai expor a desonestidade desta outra pessoa. Você vai usar de persuasão, pois através dessa persuasão você vai obter respostas. E muito mais atenta às questões que estão à sua volta e protegendo um pouco mais a tua energia material. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa, bem como o mês de agosto, é o anjo de número 54, Nitael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 102 e a mensagem diz o seguinte: este anjo protege as famílias e as empresas. Trabalhe muito, incentive com carinho as pessoas a trabalharem também. Invoque-o para que possa transformar em realidade seus ideais, encontrando pessoas certas para ajudá-la. Nitael, anjo de número 54, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 102. Desde já eu sou extremamente grato a ti por nos apoiar aqui no canal, por segurar nas nossas mãos. Esse canal ele só coexiste graças a você. Sou extremamente grato por isso, pelo comentário deixado aqui, pelo apoio, por também estar inscrita lá no nosso outro canal, onde eu relato um pouco mais o meu cotidiano. Abri esse outro canal até para apoiar aqui o canal de tarô.
Estou tendo um pouquinho de dificuldade em gravar para lá, mas prometo que em breve terá novos vídeos. Vai aparecer aqui nos cards um vídeo que nós publicamos recentemente. Se possível, nos apoie, assiste o nosso conteúdo. E gratidão, paz e muita luz. O mês de agosto abençoado para você, para sua família, né? Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.